Você diz que está sozinho porque evoluiu. Diz que ninguém te entende. Diz que sua consciência aumentou. Mas e se eu te disser que talvez isso seja só uma mentira bonita que seu ego criou para não admitir uma verdade muito mais humilhante? Porque é confortável acreditar que você está isolado porque enxerga mais que os outros. Parece quase uma medalha. Parece sabedoria. Parece inteligência. Só que Calhoun pisaria nesse orgulho em poucos segundos. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Porque a maioria das pessoas não suporta uma verdade brutal. Muitas vezes o isolamento não nasce da consciência elevada, nasce da incapacidade de lidar com a própria sombra. E aqui está a parte que incomoda. Você acha que está distante das pessoas porque acordou, mas talvez esteja distante porque começou a enxergar partes suas que passou a vida inteira tentando esconder. Raiva, inveja, carência, medo, fraqueza. E quando essas coisas aparecem, você não se sente superior, você se sente estranho. Você começa a olhar para conversas vazias e sente desconforto. Olha para certos ambientes e algo parece fora do lugar. Pessoas que antes pareciam normais começam a parecer artificiais. E você pensa, estou despertando. Mas de um alertava sobre algo perigoso. Consciência sem integração cria separação. Você não se torna livre. Você se torna dividido. Porque ver a verdade sobre o mundo é fácil. Difícil é ver a verdade sobre você. E a maioria falha exatamente aí. Porque existe uma diferença brutal entre despertar e apenas perder a capacidade de fingir. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Só que existe um sinal assustador que revela quando sua consciência não está te libertando, está te aprisionando. E é aí que tudo começa a piorar. Existe um sinal silencioso que quase ninguém percebe. E quando ele aparece, a pessoa acredita que está evoluindo, quando na verdade está afundando. Ela começa a sentir irritação com quase tudo. Conversas cansam. Ambientes cansam. Pessoas cansam. Tudo parece superficial demais. E aí nasce uma frase extremamente perigosa. Eu não me encaixo mais. Parece profundo, não parece? Mas Jung desconfiaria imediatamente disso. Porque existe uma armadilha escondida aí. Você acha que se afastou porque os outros não acompanham seu nível de consciência? Mas talvez você só esteja usando o isolamento para evitar algo muito mais desconfortável. O confronto interno, porque se isolar parece crescimento. Mas às vezes é só fuga com aparência de evolução. Tem algo errado. Enquanto você aponta a superficialidade dos outros, talvez esteja evitando olhar para sua própria confusão. Enquanto critica quem vive distraído, talvez esteja distraído de outra forma. Distraído, tentando parecer alguém que entendeu a vida. Porque existe uma coisa que ninguém admite. Quanto mais você vê sobre si mesmo, mais difícil fica sustentar a imagem que criou sobre quem você acreditava ser. E isso dói. Dói porque você começa a perceber que não era tão forte. Não era tão racional. Não era tão diferente. Talvez você fosse apenas alguém usando máscaras muito bem construídas. E quando elas racham, surge uma sensação estranha. Uma sensação de não pertencer nem ao mundo antigo, nem ao novo. Uma espécie de vazio. E dizia que o problema começa exatamente aí. Porque nesse ponto muitas pessoas cometem um erro devastador. Elas transformam a própria dor em identidade. E quando isso acontece, o isolamento deixa de ser consequência. Ele vira vício. Mas o pior ainda nem começou. Porque existe uma coisa que ninguém te conta sobre despertar consciência. Você não vira luz, você vira conflito. Essa fantasia moderna de que crescimento traz paz imediata é uma mentira confortável vendida para pessoas desesperadas. Porque consciência real não organiza sua vida. Ela bagunça, ela quebra. Ela destrói estruturas inteiras dentro da sua cabeça. Você começa a perceber padrões que ignorava. Começa a enxergar manipulações. Começa a perceber pessoas usando máscaras. Mas existe algo muito mais assustador. Você percebe suas próprias máscaras. E aí acontece algo quase cruel. Você já não consegue voltar a ser quem era. Mas também ainda não sabe quem está se tornando. Você fica preso entre dois mundos. E esse lugar é escuro. Porque antes existiam certezas. Agora existem perguntas. Antes existiam respostas rápidas. Agora tudo parece complexo. Antes você julgava... Agora percebe que dentro de você existe exatamente aquilo que criticava nos outros. E isso destrói o ego. Porque o ego ama se sentir especial. Ama pensar, eu sou diferente. Eu sou melhor. Eu despertei. Mas dizia algo perturbador. Quanto mais alguém precisa parecer iluminado, mais distante pode estar da própria verdade. Porque quem encontrou partes profundas de si, geralmente fica mais humilde. Mais silencioso, mais humano, mas a maioria faz o contrário. Transforma a consciência em personagem. E talvez isso explique algo que está acontecendo com você agora.
Talvez você não esteja apenas se afastando das pessoas, talvez esteja se afastando de algo ainda mais importante. E quando isso acontece, a queda começa silenciosamente. Você acha que o problema é ficar sozinho? Não é. O problema é o motivo pelo qual você está sozinho. Porque existem pessoas que escolhem a solidão e florescem. E existem pessoas que se isolam e começam a apodrecer por dentro. Por fora, parecem fortes. Por dentro estão quebrando. E o mais assustador, elas não percebem. Porque o ego transforma tudo em narrativa. Ele pega a dor e chama de evolução. Pega medo e chama de seletividade. Pega a fuga e chama de consciência elevada. E você acredita porque dói menos. Mas Jung observou algo desconfortável. Tudo aquilo que você evita ganha poder sobre você. Tudo. Inclusive pessoas. Inclusive vínculos. Inclusive emoções. Talvez você diga, não preciso de ninguém. Mas será mesmo? Ou você simplesmente cansou de criar conexões porque elas revelavam partes suas que você não queria enfrentar? Porque pessoas fazem isso. Elas mostram rachaduras. Mostram inseguranças. Mostram feridas. E talvez o problema nunca tenha sido os outros. Talvez o problema seja o espelho que eles carregam. Porque certas presenças revelam coisas que você passaria a vida inteira tentando esconder. E quando isso acontece, fugir parece mais fácil. Só existe um detalhe. Aquilo de que você foge, corre junto. E a próxima parte torna isso ainda mais perturbador. Jung chamava isso de sombra. E não é algo místico. É pior. Porque a sombra é tudo aquilo que você decidiu esconder de si mesmo. Tudo aquilo que não combina com a imagem que criou. Seu orgulho, sua inveja, sua necessidade de aprovação, sua fraqueza, sua carência, seu medo. Você empurrou tudo isso pro escuro. Mas existe uma regra brutal. Nada desaparece só porque foi escondido. Nada. E sabe o que acontece? Aquilo volta, só que disfarçado. Volta como irritação. Volta como isolamento. Volta como arrogância. Volta como sensação de superioridade. E você pensa, tô diferente. Mas talvez não esteja diferente. Talvez esteja apenas sendo controlado por partes suas que nunca enfrentou. Porque consciência sem coragem vira prisão. Você começa a enxergar o mundo, mas continua cego para si. E é exatamente aí que as pessoas entram no erro mais perigoso de todos. Elas começam a amar a própria dor. E quando alguém ama a própria dor, algo muito estranho acontece. Quando alguém começa a amar a própria dor, ela para de tentar sair dela. E isso é mais comum do que parece. Porque a dor da identidade, ela dá explicação, dá sentido, dá um personagem. Você deixa de ser alguém perdido e vira a pessoa que despertou. A pessoa diferente. A pessoa profunda. A pessoa que não se encaixa. Parece forte. Mas existe algo muito errado nisso. Porque Jung não dizia que o objetivo era se separar do mundo. Era se tornar inteiro. E inteiro não significa perfeito. Significa parar de fugir. Porque existe uma diferença brutal entre consciência e ego espiritual. Consciência olha para si e pergunta: o que ainda preciso enfrentar? O ego pergunta: o que me torna superior? Percebe a armadilha? Porque muita gente que fala sobre despertar só aprendeu uma nova forma de alimentar a própria vaidade. E talvez isso esteja acontecendo sem você perceber. Talvez você não tenha se afastado porque cresceu, talvez tenha se afastado porque ficou difícil sustentar. Solidão emocional é diferente de estar sozinho. Você pode estar cercado de pessoas e sentir isso. E talvez você conheça essa sensação. Você conversa, sorri, responde. Mas parece que existe um vidro separando você do resto do mundo. Você está presente, mas não tá. E sabe o que é pior? Você começa a acreditar que isso é prova de profundidade. Mas Jung enxergava outra coisa. Ele percebia que muitas pessoas não estavam ficando conscientes. Estavam ficando fragmentadas. Porque quando você passa a enxergar problemas em tudo, sem integrar nada dentro de si, surge um peso. Tudo fica excessivamente complexo. Tudo parece falso. Tudo parece vazio. E aos poucos a vida perde cor. Só que aqui tá a parte assustadora. Você não percebe isso acontecendo. Porque parece inteligência. Você tá desperto. Mas só parece. Mas talvez seja só uma mente cansada, tentando encontrar sentido no próprio isolamento. Existe uma pergunta cruel que quase ninguém tem coragem de responder. Porque muros ele tem uma característica estranha. No começo parecem proteção. Depois viram prisão. Você constrói um para evitar decepção. Outro para evitar rejeição. Outro para evitar dor. E sem perceber. Constrói uma fortaleza aparentemente segura, aparentemente forte, mas vazia. Porque é aquilo que protege também afasta. E eu entendia isso profundamente. Ele sabia que o ser humano possui uma habilidade assustadora. Transformar mecanismos de defesa em identidade. Você para de dizer, tô me protegendo.
e começa a dizer: esse sou eu. Percebe a diferença? Não é pequena, ela muda tudo. Porque quando a dor vira identidade, abandonar a dor parece perder quem você é. E aí surge o problema. Você já não sabe se está protegendo sua paz ou protegendo suas feridas. E essa confusão destrói pessoas por anos. Porque existe uma verdade extremamente dura. Algumas pessoas não têm medo da solidão, têm medo de serem vistas. Porque ser visto parece bonito até o momento em que alguém enxerga aquilo que você esconde. E não estou falando da sua imagem forte, nem da sua versão inteligente, nem do personagem consciente que você construiu. Estou falando da parte frágil, da parte insegura, da parte que sente medo, porque talvez você diga: eu gosto da minha solitude. Mas seja sincero, você gosta mesmo? Ou só descobriu que controlar a distância dói menos do que correr risco? Porque conexão exige algo extremamente desconfortável: exposição. E exposição significa perder controle. Significa admitir: eu também tenho caos, eu também falho, eu também tenho medo. Só que o ego odeia isso. Ele prefere parecer desperto, prefere parecer forte, prefere parecer inalcançável. Só existe um problema: quanto mais inalcançável você se torna, mais invisível também se torna. A pergunta é simples, mas devastadora: quem você seria sem sua dor, sem sua narrativa, sem sua identidade de alguém diferente, sem a história de que ninguém te entende? Silêncio, porque talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez tenha passado tanto tempo sobrevivendo que começou a confundir sobrevivência com personalidade. E isso acontece mais do que imaginam. A pessoa sofre, se adapta, cria mecanismos, cria máscaras, cria explicações e anos depois acredita: esse sou eu. Mas dizia algo quase cruel: até você tornar consciente aquilo que está escondido, ele controlará a sua vida. E você chamará isso de destino. Destino. Olha a força dessa palavra. Porque muita gente chama de destino aquilo que na verdade é repetição. Repetição de medo, repetição de defesa, repetição de fuga. E talvez sua solidão não seja uma consequência da consciência. Talvez seja uma repetição que você ainda não percebeu. Porque existe uma mentira moderna extremamente sedutora: a ideia de que pessoas profundas inevitavelmente ficam sozinhas. Filmes repetem isso, frases repetem isso, a internet repete isso. E você acredita porque explica a sua dor. Mas jamais reduziria a consciência a isolamento. Pelo contrário, quanto mais inteiro alguém se torna, menos precisa provar algo, menos precisa fugir, menos precisa se colocar acima. Porque quem encontrou partes profundas de si, geralmente pede uma necessidade enorme. Você acha especial? E isso destrói o ego. Porque o ego quer exclusividade, quer diferença, quer superioridade. Mas consciência verdadeira faz o oposto. Ela aproxima, ela humaniza. Ela quebra a fantasia de perfeição. Só que existe algo que quase ninguém aceita. Algo que separa quem amadurece de quem apenas cria uma nova máscara. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Se inscreva no canal e deixe seu like. Porque amadurecer não significa virar alguém extraordinário. Significa aceitar algo quase ofensivo pro ego. Você é humano. Só isso. Humano. Com contradições. Com medo. Com desejos estranhos. Com partes bonitas e partes feias. E Jung sabia disso. Ele sabia que a maior prisão não era ignorância. Era a necessidade desesperada de parecer algo. Porque a partir do momento que você tenta ser apenas luz, começa a negar sua escuridão, e aquilo que é negado cresce silenciosamente. Até assumir controle. Até virar ansiedade. Até virar vazio. Até virar isolamento. E aí você olha para a vida e pergunta: o que aconteceu comigo? Sem perceber que a resposta estava escondida o tempo inteiro, mas existe uma última peça nesse quebra-cabeça. E ela muda completamente a pergunta inicial. Talvez a pergunta nunca tenha sido: consciência elevada gera isolamento. Talvez a pergunta correta seja: o que acontece quando você vê coisas que ainda não aprendeu a integrar? Porque enxergar não basta. Entender não basta. Saber não basta. Você pode ler 100 livros. Ouvir Jung, estudar psicologia, entender comportamento humano e continuar perdido. Porque conhecimento não transforma automaticamente. Integração transforma. E integração dói. Porque exige abandonar personagens. Exige abandonar certezas. Exige abandonar a imagem de quem você acreditava ser. E poucas pessoas fazem isso. A maioria prefere continuar especial. Continua diferente. Continua distante. Porque dói menos. Só que existe uma última verdade. Uma verdade que talvez você estivesse evitando desde o começo. Talvez você não esteja sozinho porque despertou. Talvez esteja sozinho porque está no meio do processo. E existe diferença. Uma diferença gigantesca. Porque o meio do caminho é confuso. Você já não consegue fingir como antes. Mas também ainda não aprendeu a existir sem máscaras.
Você vê demais, sente demais, questiona demais. E isso assusta, mas eu entendi algo que quase ninguém entende. O objetivo nunca foi se tornar alguém acima dos outros. Era se tornar inteiro. Porque quem se torna inteiro não abandona o mundo. Volta para ele diferente, mais consciente, mais humilde, mais humano. Então cuidado, porque talvez o isolamento não seja o destino final. Talvez seja apenas a travessia. Mas existe uma pergunta que eu deixaria martelando na sua cabeça. E se isso te incomodou, talvez tenha sido exatamente por isso que precisava ser ouvido. Deixa nos comentários a parte que mais atingiu você. Porque às vezes aquilo que mais dói revela exatamente você.